Foi uma coisa que nós sentimos, porque o italiano já é muito diferente do brasileiro. E o genovese é conhecido na Itália por ser mais fechado do que o italiano em geral. Então, gente, nós estamos aqui em Gênova, essa belíssima cidade. Gente, eu e Cristina nos surpreendemos com Gênova. Mas nós vamos conversar com a Flávia e com o Ricardo, esse casal campineiro que veio morar em Gênova, na Itália, uma história muito curiosa que os trouxe até Gênova. E eu já estou falando demais, vou deixar com a Flávia, com o Ricardo. Tá gostando de Gênova, Flávia? Diz para nós aí. Agora sim. O Ricardo falou isso. Agora a gente está gostando. O começo foi muito difícil, o início, a adaptação, até a gente conhecer a cidade, mas um ano depois a gente começou a curtir. Agora tá bom, né? Eu acho que a adaptação é difícil para qualquer pessoa, em qualquer cidade que vá. Exceto se você vai para um local onde já tem alguns amigos que estão morando lá, né? Mas se você chega com a cara e com a coragem, como muitos fazem, como nós fizemos, para desbravar qualquer lugar que for, vai encontrar diversas dificuldades, né? Da língua, a gente chegou sem falar nada de italiano, então a gente teve que aprender, tirar toda a documentação, né? Porque então, assim, você era o titular, você é o titular da cidadania. Sim. E a Flávia fez o permesso. Então é aquela coisa que vocês já viram a gente falar em tantos vídeos, né? Quando se vê em casal e família. Dar a entrada na questura dos documentos, esperar o permesso sair, que isso é natural, gente. Qualquer casal que vier assim vai ter que enfrentar esse período burocrático. Sim, a parte de tirar a carta de identidade, a tessera sanitária, né? Então são várias coisas que algumas coisas tem que fazer agendamento por telefone, você não fala italiano, tudo é dificultoso, né? Então a gente passa por um estresse muito grande, a saudade da família, a saudade dos amigos, o abandono das suas coisas, né? Da sua casa, dos seus bens materiais. Lá no Brasil, onde a gente morava, a gente era conhecido, a gente, né, era alguma coisa. Chega aqui, você não é nada, não conhece ninguém. Então realmente, no primeiro momento é legal, você não pensa nisso, depois começa a cair a sua ficha, você começa a perceber. E o tempo está passando. E o tempo está passando. Então eu acho que todo mundo passa por esse período e graças a Deus nós conseguimos superar, né? Hoje a gente pode dizer que a gente está bem aqui. Não gostava também de Gênova quando a gente chegou, mas não era a cidade, era esse período mesmo de dificuldade do início de vida. Poderia ser Gênova, qualquer cidade, poderia ser Verona, Milão, eu acredito que sim. Né? Sul. Hoje a gente consegue ver, né, as vantagens que tem de morar aqui, a beleza da cidade. Graças a Deus conseguimos fazer amigos, que é uma coisa muito importante, porque tem gente que não precisa, mas a maioria das pessoas precisam de um convívio social, né? É legal. Então essa parte foi muito legal, a gente conseguir fazer amigos. Hoje nós estamos adaptados aqui. É importante falar, né, que Gênova tem uma característica. Gênova é conhecida em toda a Itália por ser um lugar onde o genovês é muito fechado, né? Então isso foi uma coisa que nós sentimos, porque o italiano já é muito diferente do brasileiro. E o genovês é conhecido na Itália por ser mais fechado do que o italiano em geral. Né? Então isso foi algo que nós sentimos muito, principalmente porque nós chegamos sem falar nada de italiano. Nossa. E isso é algo muito importante que a gente ouve falar muito, o Felipe mesmo fala bastante sobre a importância da língua. E hoje nós percebemos a diferença que faz do tratamento quando nós chegamos falando italiano, e olha que o nosso italiano não é lá essas coisas aí, mas quando nós chegamos a gente não falava nada. Então foi uma dificuldade muito grande chegar em uma cidade que já tem essa característica de ter um povo fechado e sem falar língua, foi muito difícil. Como que você vai fazer amizade com alguém se você não fala língua? Né? Mas algo que a Flávia vai contar aqui que é muito interessante. Você não fala italiano, não falava, né? Como é que você veio empregada? Olha, esse detalhe é curiosíssimo. As pessoas, a gente traz exemplos como o da Flávia para você ver que é possível. A janela é pequena, mas é possível. Flávia, você veio do Brasil aqui para a Itália já para trabalhar. Sim. Mesmo sem falar italiano? Mesmo sem falar italiano. Porque não, ela não vai contar detalhe agora não. Espera aí, vamos tomar uma aguinha. Daqui a pouco ela conta. Voltando da pausa café,
Pausa água, porque a gente vai falando, a garganta fica seca. Flávia, a gente parou na questão profissional, né? Como é que você saiu do Brasil para vir trabalhar em Gênova? Por que Gênova, né? Vamos lá. A gente já tinha essa intenção de mudar para Itália e eu vi uma vaga no LinkedIn. Não sei se pode falar LinkedIn. Pode, com certeza. E aí eu falei, bom, e essa vaga, ela tinha a descrição toda, que era exatamente a minha experiência profissional. Só que eu, como eu disse, não falava nada de italiano. Mas eu pensei, bom, o currículo, a vaga estava em inglês e o currículo tinha que ser enviado em inglês. Ninguém falou nada de italiano. Pedia português. E a vaga pedia espanhol, português e inglês. Que interessante. Sim, desejava português. Sim. Eu falei, bom, o não eu já tenho, eu costumo falar isso. O não eu já tenho, então eu não vou perder nada se eu mandar esse currículo. Mandei através do LinkedIn e recebi um tempo depois, acho que um mês depois, um e-mail falando que eu fui aceita no processo de seleção e foi aí que eu comecei. Foram várias etapas. A primeira, acho que foi um teste online, depois eu falei com a pessoa da RH da empresa, umas 2 vezes. E foi até engraçado, tem uma coisa curiosa. Em uma das entrevistas com o RH, a entrevistadora estava falando comigo em inglês, ela falou assim, tá, então agora a gente vai mudar para o italiano. Ops. Aí eu falei assim, não, mas eu não falo italiano, que isso é importante, né? Eu fui sincera desde o início do processo. Não fala italiano. Aí ela falou assim, não? Mas como não? Acho que ela quis dizer, é uma vaga na Itália. Eu falei, a vaga não pedia italiano, pedia inglês, espanhol e desejava português. Mas você não fala nada? Eu falei, não, eu falo, me chamo Flávia, só. E aí eu achei que tinha acabado por ali, né? Depois disso, acho que teve mais uma entrevista com a RH e por fim a entrevista técnica. O diretor, a rep e tudo mais. E passou um tempo, eles me mandaram uma positiva. Gênova, vamos pra Gênova. Então isso é importante. Eu tinha algumas opções na cidade, porque como é uma multinacional, tem várias, tem o mundo todo, né? Mas tem vários lugares na Itália. E aí a gente queria uma cidade de médio porte, perto da praia, onde tivesse praia. E Gênova até era um pouco maior do que a gente imaginava, mas é uma cidade que tem praia. E acabamos escolhendo Gênova. No final, hoje, a gente, depois de conhecer a cidade, de passar toda aquela dificuldade inicial que a gente falou, nós achamos que foi uma escolha excelente, porque nós temos nosso filho adolescente, que tem 14 anos. Olha os adolescentes aí. É interessante esse assunto, Flávia. É interessante. E, assim, ele é um adolescente e filho único. Tudo que a gente tinha pesquisado na internet, de época boa para mudar por conta da escola, de férias, a adaptação com a gente foi um pouco diferente, porque nós chegamos um pouquinho antes das férias de verão. Ele não teve tempo de conhecer pessoas, de se adaptar na escola e já começaram as férias. Ele teve acho que 15 dias ou 12 dias de aula e aí já entrou em férias. Não faz nada em 2 semanas de aula. E aí um adolescente na Itália, não fala italiano. Tem mais de 3 meses de férias de verão, né? Não conhece ninguém. Aí deve ter sido um período um pouco complicado. Então isso é uma dica assim, que a gente dá para quem vem, principalmente filho único, eu acho. Que quando tem mais de um filho, fica mais fácil porque as crianças interagem entre si. Mas como nós chegamos na época de férias, e aqui, as férias na Itália, por exemplo, agosto, para tudo mesmo. É uma época muito ruim para mudar, eu acho. E o adolescente, cara, não tem como se enturmar, fazer amigo e tal. Também não fala a língua. Não fala a língua. Então foi uma época bem difícil. Primeira dica que eu dei para quem tem filho, que eu dou para quem tem filho único, é evitar já chegar em uma época que tenha aula, porque eles têm muita facilidade para interagir com os outros. E ele foi muito bem recebido na escola, pelos amigos. Mas ficar 3 meses sem aula foi muito difícil. E sobre Gênova, no final foi muito bom porque é uma cidade que tem uma boa estrutura, tanto essa parte de escola, tem excelentes faculdades, tem vários campos, várias universidades aqui. Essa parte de saúde, tem um hospital excelente, que é referência na Itália.
Olha só. Muito bom. Muito segura a cidade também, né? Nosso filho, ele fez 14 anos agora e ele já pega ônibus, trem, vai pra lá, vai pra cá sozinho, né? Já tá conhecendo Já conhece tudo, Gênova de Gênova trás inteiro. pra frente. Coisa que no Brasil a gente tinha muito medo, né, dele sair sozinho. Não leva celular, porque é perigoso, vai ser assaltado. Aqui ele vai pra lá, vai pra cá, vem, volta à Ainda noite. mais você para falar de segurança, Sim. né, É Ricardo? verdade. Você quer externar para o pessoal? Porque Eu sou um militar aposentado da Polícia Militar de São Paulo, trabalhava no Corpo de Bombeiros e eu tinha essa ideia, né, de quando eu já tinha a cidadania italiana desde de criança, então eu tinha essa ideia de quando aposentar ir para Itália, né? Então a gente tinha esse sonho e quando eu aposentei aí tem aquela história toda da pandemia, né, que acabou segurando a gente e no final as coisas deram certo, a gente achou o momento certo de fazer vocês isso. estão quanto tempo em Gênova? Nós chegamos aqui em maio. No abril, final de abril. Abril de 2023, então tem um ano e Um pouco. ano. Nós viemos para cá em fevereiro para acertar essa vaga da Flávia, né, fazer o exame médico e dar entrada no permesso de sojourno dela. Que isso é importante. E aí, assim que a empresa deu ok, ela tinha 20 dias para iniciar o trabalho. A gente retornou para o Brasil, em 20 dias a gente teve que acertar casa, vender as coisas que tinha que vender, acertar a escola do nosso filho, arrumar tudo, né? Então em 20 dias a gente teve que fazer tudo para poder vir de vez para cá. Então foi corrido. Vamos tomar mais uma aguinha? Daqui a pouco a gente volta. Chegamos na casa do 50. Não, vocês que são Você também não tá muito longe, né? Eu não, vocês. Só tem 50 aqui mesmo. Deixa, ela vai falar. Pior que eu sou mais velha da turma aqui, gente. Caçulinha. Onde eu vou, eu sou mais velha. Vamos lá então. Então, o pessoal que eu sempre tá curioso vão perguntar, você trabalha com o quê? Você faz o quê? Sua formação, diz pra gente um pouquinho. Bom, eu sou engenheira civil, eu tenho especialização em gerenciamento de projetos e na área portuária. Então aqui, essa vaga que eu me inscrevi, era uma vaga para gerente de projetos. Então hoje eu sou gerente de projetos em uma empresa de engenharia aqui na Itália. Olha só que legal, tá? Para vocês verem que não é impossível você conseguir um emprego na Itália, mesmo estando no Brasil. Agora, o que vocês estão achando de Gênova? Ricardo, Flávia... Ai, peraí, eu queria falar uma coisa. Fala, corta aqui, fala assim. Flávia, uma outra coisa muito interessante. Geralmente as mulheres não gostam que a gente toque nesse assunto. Mas idade, essas coisas foram um empecilho para você? Não, isso é uma coisa super interessante. Hoje eu tenho 47 anos e no Brasil a gente tem aquela ideia, eu tô velha para procurar emprego, não vou conseguir com essa idade. Na verdade não é uma ideia, é uma realidade. É uma realidade, exatamente, falou bem. E aqui na Itália é totalmente diferente. Então a idade não foi empecilho nenhum, pelo contrário, eles respeitam muito o conhecimento que a pessoa mais velha, mais experiente, porque hoje eu sou sênior aqui, né, já. E eles respeitam muito isso. E na empresa que eu trabalho tem pessoas muito mais velhas que eu. Então eu não sei a idade exatamente, mas eu vejo pessoas lá que devem ter seus 60 anos, até um pouco mais. Então não foi problema nenhum. Agora, Gênova. Isso é uma pergunta boa para o casal, para o Ricardo, para você. Que eu particularmente não faço ideia como é o custo de vida em Gênova, se vocês estão gostando, né? A gente fez um tour por Gênova, conhecemos a parte histórica, turística, mas Gênova é muito mais do que a parte turística. Conta pra gente aí, vocês que vivem em Gênova, como é que tá sendo? Eu acho que o custo de vida daqui é igual às outras cidades do norte da Itália, né? Não muda muito. O que talvez mude um pouco é o preço de aluguel do imóvel, tanto para compra quanto para locação. A gente percebe, pelo que a gente ouve dos amigos, né, que moram em outros locais daqui da Itália, eu acho que aqui é um pouco mais caro. Mas assim, tem vários bairros, né? Então tem alguns bairros aqui que o preço vai se assemelhar aí, um apartamento na faixa dos seus 700, 800 euros, né? Por mês, né? Aqui nos bairros mais afastados. Agora os bairros que são mais próximos da praia, os bairros mais nobres aqui de Gênova, é um preço que se assemelha mais para Milão, né? Algo assim um pouco mais caro, a gente percebe. Agora, fora isso, o mercado, as outras coisas são praticamente iguais. O mesmo preço. Assim, um apartamento em um bairro central, em Gênova, de 2 dormitórios, 2 banheiros, com garagem, que é raríssimo. Isso aqui mais não de 1.000 encontra. euros. Você paga uns 1.200 euros. Se for de 3 quartos, vai na faixa de 1.500, 1.600 euros. Então é algo assim um pouco mais caro do que eu acho que é a média da Itália. Até falando em norte, que é mais caro, aqui eu acho que está um pouquinho mais caro. Mas é isso, tem que escolher o bairro, né? O bairro que você quer. Acho que a maior diferença é realmente no aluguel, na moradia. E eu acho que é importante falar, principalmente a gente assim que tem filho na cidade escolar, que os filhos vão estudar próximo de onde você mora. Então, por que nós escolhemos esse bairro que nós moramos hoje?
porque meu filho estuda perto. Então você tem alguns bairros que eles têm imigrantes, por exemplo, Muitos imigrantes muçulmanos, né? muçulmanos, Nada contra, assim, mas é uma cultura muito diferente. muito E a diferente. gente achou que era mais legal que o nosso filho estudasse com os italianos, até para integrar, Convivência, aprender a falar o língua. italiano, né? É. Algo que a gente se preocupou. Eu entendo o que vocês estão falando, porque essa é uma realidade que a gente vê em muitas cidades italianas. Dentro do bairro, realmente, onde você vai escolher, onde bairro que tem muita concentração de imigrantes, o filho, a escola, o médico de família, tudo isso está relacionado com o endereço onde você mora. Sim. Né? Obviamente que você vindo para a Itália e querendo que o seu filho cresça e se envolva mais num contexto de Itália, né? A questão do endereço onde você vai morar vai refletir importante, diretamente um peso sobre isso. Sim. E tem relação direta ao valor do aluguel. Então é importante, às vezes a pessoa vê um apartamento bom, o valor do aluguel também é muito bom, muito, né, acessível, atrativo, só que aí você tem que verificar essa região onde fica o apartamento. Se Até, tá dentro até a do que parte você criminal, espera. né? Porque é uma cidade muito segura, mas os locais menos seguros são os locais onde tem o maior número de imigrantes. E isso é uma realidade em praticamente todas as grandes e médias cidades da Itália. Você que está assistindo esse vídeo e não tem ideia de qual é a realidade da Itália, os bairros onde você tem maior senso de violência, de crimes, de N coisas, são os bairros que, consequentemente, abrigam maior quantidade de imigrantes. Pega o seu banquinho e Pega vai o seu de fininho. Isso, coisa Pega o de seu velho, banquinho, vai, Felipe. Só velho conhece essa Tá história. bom. Quero agradecer muito a Flávia, o Ricardo, por separar esse tempo deles. Fizeram um guia turístico pra gente aqui em Gênova. Vocês vão ver no vídeo de Gênova, ou talvez já viram no vídeo de Gênova, não sei. Mas pra fechar esse Fala um vídeo... segredo, tem Masterchef aqui, ó. Fez até um Tem gosto pra gente. Masterchef, gente. Esse daí é making off, né, do vídeo. Não, e nós mostramos que Gênova é muito mais que o Porto. Muito mais. Gente, vocês precisam... Ó, eu e Cristine ficamos encantados com Gênova, retornaremos. Mas, para fechar esse vídeo, vocês que fizeram consultoria de vida na Itália, eu tava esquecendo isso! Fizeram consultoria de vida na Itália com Tem de Tutto. Para um casal, uma família que está pensando em imigrar, vir para a Itália, que foi o caminho que vocês fizeram. Fica à vontade, conselhos, indicações, o que vocês quiserem Eu falar. gostaria primeiro, você agradeceu, né, a receptividade que teve aqui, mas na verdade a gente quer agradecer É verdade. desde a consultoria, que nos ajudou muito, né? E agradecer a visita de vocês estarem aqui. Foi um A gente prazer ficou muito pra gente. honrado de poder receber vocês aqui na nossa casa e Muito poder obrigado. apresentar um pouco de Gênova que a gente conhece, é um pouquinho que a gente conhece Nossa, foi para top. vocês. Assim, eu acho que dica, perguntou o que a gente daria de dicas, né? É aquela que todo mundo fala, que é a língua, né? Então aprender o italiano o máximo que puder antes de vir já vai facilitar muito a vida. Eu acho que foi o que a gente mais sofreu aqui foi de não falar o italiano. Porque o italiano dá muito valor a falar com a outra conversa. pessoa na língua dele. E ele confia muito em quem fala a língua dele. E isso fez diferença quando a gente chegou. Dificultou, né? Outra é você vir preparado financeiramente, né? Então não tem como você vir para cá e tentar aqui conseguir um dinheiro para viver. Não, você tem que vir preparado já com uma certa quantia acima do que você calcula que vai usar, porque aparecem várias coisas para você comprar, para você imprevistos, e a gente tem que estar preparado para isso, para não fazer a família sofrer, principalmente se vier com família. E outra que se vier com um filho adolescente, como o nosso caso, que escolha bem um período para vir morar, né? O que é escolher bem? Na nossa ideia, nossa concepção, é que venha no início do ano letivo, que ele começa em setembro. Já vai ser inserido ali na escola. Esse ano, agora de 2024, se eu não me engano, acho que é dia 14 de setembro que as aulas iniciam. Então, se a pessoa chega aqui no comecinho de setembro ou final de agosto, né, bem dá tempo, em agosto está tudo fechado, mas em setembro já começa a dar entrada na papelada, e esse processo de colocar a criança na escola é muito rápido, porque eles têm a lei que obriga a criança a estudar. Então você chega lá na Secretaria de Educação e fala, olha, estou com meu filho já faz 4 dias, uma semana, e ele não foi para escola nenhuma, vocês precisam dar um jeito. E eles dão um jeito. Eles dão um jeito. Né? Então eu acho que é legal esse mês de setembro, esse início de setembro, porque ele não vai ficar ocioso. E é na escola que ele vai fazer amizade.
E eu queria falar só uma dica sobre a parte profissional. A Itália tem muita oportunidade, na minha opinião. Muito mesmo. Então, não tenha medo, já mande o currículo do Brasil. É o que eu falei no começo, o não você já tem. Então, fique de olho nas vagas que tem aí no Nós somos mercado. engenheiros, né, Flávia? Sim. A área de engenharia, muitas vezes eu estou interrompendo aqui no fechamento que eles estão fazendo do vídeo. Mas porque a gente comenta isso, áreas técnicas de manutenção, área industrial, técnicos, engenheiros. A Itália tem uma carência grande desses A profissionais. empresa que eu trabalho tem dificuldade em contratar engenheiros. Ih, tá lascado. E Porque principalmente nós vamos botar nós vamos botar um arroba aqui da Flávia. Você foi falar isso, Flávia? Ó, se prepara agora. mas a pessoa tem que estar preparada também, porque não existe milagre. Tem vaga para Currículo quem tem que está ser pronto bom, para né? vaga, né? Olha, eu queria agradecer muito esse casal. Gente, simpaticíssimos. Mostraram uma Gênova pra gente que só quem mora aqui consegue apresentar. A gente deseja muito sucesso na vida de vocês aqui em Gênova. E se vocês nos receberem como receberam aqui hoje, né, amor? Nós vamos voltar muitas vezes em Gênova. Hein? Já estão convidados. Ai, maior prazer. Obrigada a vocês. Obrigado, Flávio. Obrigado, Ricardo. E você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no Tendetudo, ó, toma vergonha nessa cara. Se inscreva aqui no Tendetudo e siga-nos também pelo Instagram. Lá você tem atualidades dia a dia do que está acontecendo na Itália. Bate tudo e a gente se vê no próximo vídeo.